Quando você chega perto demais de um buraco negro, não encontra um portal para outra dimensão. Encontra o fim da luz, do corpo e, possivelmente, da própria informação sobre quem você foi. Agora imagine que, no lugar de uma sonda distante, seja você presa em uma nave que não consegue frear. Cada quilômetro que se aproxima aumenta a gravidade, entorta o espaço e desacelera o tempo. Visto da Terra, o seu corpo parece congelar na beira do abismo. Do seu ponto de vista, tudo continua normal, até não continuar mais. Neste vídeo, vamos seguir essa queda passo a passo, da primeira visão do disco de matéria em brasa até o momento em que as forças de maré começam a espaguetificar o corpo humano, esticando cada osso como se fosse um fio de massa. E o mais inquietante é que tudo isso é ciência real, não roteiro de ficção. Você vai descobrir por que a radiação em torno de um buraco negro mataria muito antes do buraco em si. Como o tempo pode passar diferente para você e para quem ficou longe? E por que os cientistas ainda discutem se a informação sobre tudo o que cai ali desaparece de verdade ou fica gravada em um tipo de holograma cósmico? A resposta curta para a pergunta do título é simples. Chegar perto demais de um buraco negro é uma sentença de morte irreversível, sem grito, sem explosão e sem volta. Mas o jeito como isso acontece, segundo a melhor ciência que existe hoje, é muito mais estranho, assustador e fascinante do que qualquer filme já conseguiu mostrar. Quando você ouve a expressão buraco negro, talvez imagine um monstro cósmico engolindo tudo no espaço. Mas a verdade é ainda mais estranha. Um buraco negro é uma região onde a gravidade venceu todas as outras forças e prendeu até a luz. É como se o tecido do espaço tivesse rasgado, criando um ponto de não retorno. Ele nasce quando uma estrela muito mais massiva do que o Sol chega ao fim da vida. Sem combustível, a estrela perde a luta contra o próprio peso. A matéria desaba para dentro, comprimida em um volume minúsculo. A física chama isso de colapso gravitacional. Desse colapso, sobra uma concentração absurda de massa, gerando um campo gravitacional extremo. É importante entender uma coisa: não existe buraco no sentido comum. Não há túnel, não há passagem secreta. Existe uma região do espaço em que a velocidade necessária para escapar é maior do que a velocidade da luz. Como nada pode superar essa velocidade, tudo o que cruza esse limite fica preso. É assim que nasce a fama sombria desses objetos do universo. Os cientistas chamam o limite dessa região de horizonte de eventos. Esse nome já carrega o clima de mistério. É o ponto a partir do qual nenhum evento pode ser visto por quem está do lado de fora. A luz que tenta sair curva, gira, some. Para quem observa de longe, parece apenas uma esfera escura, cercada por um brilho assustador. O disco de matéria aquecida. Existem buracos negros de vários tamanhos. Os menores, chamados estelares, têm algumas vezes a massa do Sol. Eles costumam nascer da morte de estrelas gigantes. Os gigantes de verdade são supermassivos, com milhões ou bilhões de massas solares, escondidos no centro de galáxias inteiras. A nossa própria galáxia abriga um desses, silencioso e pesado. Você pode estar se perguntando, se nada escapa, como temos certeza de que eles existem? A resposta está nos rastros que deixam no espaço. Astrônomos observam estrelas girando em órbitas apertadas em torno de algo invisível. Observam jatos de energia saindo de regiões minúsculas. Escutam ondas gravitacionais geradas quando dois desses monstros colidem ao longe. Tudo isso transforma o buraco negro em uma espécie de fantasma cósmico. Não vemos o corpo, apenas o efeito que ele causa no universo ao redor. E é justamente esse comportamento que torna tão perigosa a ideia de chegar perto demais. Se o espaço ao redor já é distorcido, o que acontece quando alguém se arrisca a cruzar essa fronteira de gravidade extrema? Imagine apontar um telescópio para o centro da galáxia e enxergar estrelas girando em curvas apertadas, como carros em alta velocidade, fazendo voltas em torno de um ponto completamente escuro. Não há estrela, não há planeta, não há nada visível ali. Ainda assim, algo com milhões de massas solares está puxando tudo para perto. Foi assim, seguindo o rastro das estrelas,
que os astrônomos descobriram buracos negros supermassivos. Eles medem a velocidade desses astros e calculam quanta massa invisível precisa estar escondida naquele ponto para manter tudo preso. Os números não combinam com nenhuma estrela conhecida, nenhuma nuvem de gás. A única solução coerente é um buraco negro. Mas não é só o movimento das estrelas que entrega esses monstros. Ao redor de muitos buracos negros existe um disco de acreção, uma espécie de anel de matéria sendo triturada. Gás, poeira e até estrelas arrancadas de órbita são esmagados ali. A temperatura sobe a milhões de graus. Esse disco emite luz em vários comprimentos de onda, dos raios X às ondas de rádio. Quando esse disco está muito ativo, ele transforma o buraco negro no coração de um quasar, um dos faróis mais brilhantes do universo. É irônico. O objeto em si é invisível, mas a região em volta pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. Essa combinação de sombra central e anel luminoso é uma das assinaturas que os telescópios procuram no céu profundo. Se você já viu cenas de discos girando em torno de buracos negros em filmes famosos, guarda essa imagem. Aqui estamos falando do mesmo visual, mas baseado em dados, fórmulas e observações reais, não em chute de roteiro. A realidade, nesse caso, é ainda mais extrema do que a tela de cinema. Existe ainda uma prova mais recente e ainda mais sinistra. Detectores de ondas gravitacionais, como grandes antenas de laser, começaram a registrar vibrações sutis no próprio tecido do espaço. Essas ondas são produzidas quando dois buracos negros se chocam. É como ouvir o eco de uma colisão inimaginável, ocorrida a bilhões de anos-luz de distância. Em 2019, uma colaboração de telescópios espalhados pelo planeta formou um olho gigante para enxergar algo quase impossível: a sombra de um buraco negro. Eles observaram o centro de uma galáxia e reconstruíram a imagem de um anel luminoso com um círculo escuro no meio. Não era ilustração, era a primeira fotografia indireta de um horizonte de eventos. Cada uma dessas evidências aponta na mesma direção: movimento estranho de estrelas, discos incandescentes, jatos de energia, ondas gravitacionais, imagens de sombras. Juntas, elas formam um veredito silencioso. Esses objetos existem, e se eles já são tão agressivos à distância, a pergunta que fica martelando é simples: o que acontece quando alguém cruza essa vizinhança perigosa? Ao se aproximar de um buraco negro, o perigo não começa no centro escuro, ele começa bem antes. Imagine uma nave entrando em uma região onde o espaço está cheio de gás aquecido, partículas energéticas e radiação mortal. Esse entorno é o verdadeiro corredor de morte da astronomia, e muita coisa acontece ali antes de qualquer horizonte de eventos. Ao redor de muitos buracos negros existe o disco de acreção, um anel de matéria girando a velocidades absurdas. Cada partícula colide com outra, comprimida pela gravidade extrema. A temperatura sobe a milhões de graus. Isso significa radiação em níveis que destruiriam eletrônica, células humanas e qualquer blindagem comum usada hoje em satélites e estações espaciais. E o mais assustador é que tudo isso acontece antes da parte realmente perigosa. Mesmo longe do horizonte, a radiação já estaria fazendo o trabalho de uma arma invisível, queimando sistemas e organismos muito antes da queda final. Quanto mais a nave tenta se aproximar dessa região, mais forte fica a chuva de raios X e raios gama. É como voar em direção a uma usina cósmica descontrolada. Mesmo que a gravidade ainda não esteja rasgando o corpo, a radiação já estaria cozinhando tudo por dentro. O problema começa exatamente aí. O universo não precisa esperar o abismo para começar a matar. Agora imagine olhar pela janela. O disco de matéria parece um anel de fogo, mas não é fogo comum. É gás ionizado, arrancado de estrelas e planetas, girando quase na velocidade da luz. A luz se curva, fazendo o lado de trás do disco aparecer por cima e por baixo ao mesmo tempo. A sensação é de estar diante de um olho gigantesco, observando em silêncio cada movimento. Se essa visão te lembra alguma cena de filme, guarda a comparação. Na realidade, esse disco não é cenário bonito. É um aviso de que você entrou numa região do espaço que não perdoa erro de cálculo. Nessa distância, a gravidade já começa a distorcer
o caminho da luz que vem de trás da nave. Estrelas do fundo parecem deslocadas, alongadas, duplicadas, é o efeito conhecido como lente gravitacional. O próprio espaço está sendo entortado. Essa visão pode parecer bonita, mas é um aviso claro. Você entrou em uma região onde as regras comuns do espaço já não valem mais. Se, mesmo assim, a nave insiste em seguir, surge outro problema. As forças que puxam a parte da frente da nave e a parte de trás começam a ficar diferentes. A gravidade puxa mais o lado mais próximo do buraco negro. Isso cria tensões no casco, nos cabos, em cada parafuso. Estruturas que suportariam manobras extremas perto da Terra podem simplesmente se partir nesse ambiente. É por isso que qualquer missão real manteria uma distância segura, muito antes desse ponto. Especialistas em segurança espacial calculam órbitas estáveis em regiões onde a radiação é baixa o suficiente para instrumentos. E a gravidade ainda não está rasgando tudo. Chegar realmente perto demais seria uma decisão consciente de cruzar uma fronteira sem plano de retorno. E o mais incômodo é que, até aqui, ainda não falamos do verdadeiro ponto sem volta. O que vem depois é pessoal, direto e atinge cada centímetro do corpo humano. Quando você se aproxima demais de um buraco negro, a gravidade deixa de ser apenas forte e passa a ser desigual. Seus pés estão mais perto do centro do objeto do que sua cabeça. Isso significa que eles são puxados com mais intensidade. A diferença de força começa pequena, mas cresce rapidamente à medida que a distância diminui. Esse estiramento desigual recebe um nome quase irônico para algo tão mortal: espaguetificação. É como se o seu corpo fosse transformado em um fio longo e fino, esticado pelo próprio espaço. O termo pode soar engraçado, mas o processo não tem nada de cômico. Cada osso, cada órgão, cada célula é submetido a tensões que nenhum material conhecido suporta. Em um buraco negro de massa estelar, relativamente pequeno, esse processo é brutalmente rápido. A diferença de gravidade entre a cabeça e os pés cresce tanto em poucos quilômetros que o corpo é rasgado em pedaços. Antes mesmo de você se aproximar do horizonte de eventos, a morte acontece em frações de segundo. Não há tempo para sentir dor de forma consciente. Agora vem a parte que quase nenhum filme mostra como é de verdade. Eles adoram portais, visões, viagens estranhas. A ciência, por outro lado, fala de músculos rasgando, ossos estalando e átomos sendo puxados em direções diferentes. Já em um buraco negro supermassivo, o cenário muda de uma maneira quase mais perturbadora. Como ele é muito maior, o gradiente de gravidade perto do horizonte pode ser menor. Isso significa que você poderia cruzar a fronteira de não retorno ainda inteiro. O relógio do seu corpo seguiria funcionando, enquanto o universo lá fora haveria se esticando e desacelerando. Mesmo assim, essa trégua é temporária. Mais perto do centro, as forças de maré voltam a ficar violentas. O corpo começaria a ser alongado, molécula por molécula. Uma boa analogia é pensar em uma gota de água caindo em um ralo muito profundo. Ela é puxada mais forte na parte de baixo do que na parte de cima, e acaba se afilando até se romper em filamentos. Do ponto de vista de quem está caindo, não existe um aviso nítido, não há sirene cósmica, não há linha brilhante dizendo a partir daqui acabou. Tudo o que você sentiria seriam forças estranhas no corpo, talvez uma sensação de peso crescente, seguida por perda de consciência. Enquanto isso, para um observador distante, sua imagem ficaria cada vez mais lenta e distorcida. E a nave ao seu redor não teria um destino muito diferente. Estruturas metálicas, sistemas de suporte de vida, blindagem, tudo seria submetido às mesmas forças de maré. Uma nave avançada poderia aguentar alguns instantes a mais, mas não existe tecnologia conhecida capaz de atravessar essa região ilesa. Chegar perto demais de um buraco negro é comprar uma passagem só de ida. O que torna tudo ainda mais inquietante é que, enquanto seu corpo é destruído, outra coisa acontece de forma silenciosa. As informações sobre quem você foi, sobre o que a nave carregava, parecem desaparecer junto com você. E é aí que entramos em um dos mistérios mais profundos da física moderna, que não fala apenas de morte física, mas do destino dos próprios dados. Os cientistas chamam esse mistério de paradoxo da informação. A física clássica diz que a informação sobre um objeto nunca deveria sumir completamente do universo, mas tudo indica que, ao cair em um buraco negro,
Os detalhes sobre a matéria, sobre o corpo, sobre cada partícula, deixam de ser acessíveis para sempre para quem está do lado de fora. A mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas fundamentais, não gosta dessa ideia. Ela exige que a informação seja preservada, mesmo que transformada. Já a relatividade geral, que descreve a gravidade e o espaço-tempo, aceita que algo cruze o horizonte de eventos e nunca mais volte. As duas teorias entram em choque nesse ponto. Uma proposta famosa para tentar conciliar essas visões é a radiação Hawking. Ela sugere que buracos negros não são completamente negros. Pequenas flutuações quânticas perto do horizonte fariam o buraco negro emitir uma radiação muito fraca, perdendo massa ao longo de tempos absurdamente longos. A pergunta é se essa radiação carrega ou não a informação que caiu lá dentro. Até hoje ninguém conseguiu medir diretamente essa radiação em um buraco negro astrofísico. O efeito é pequeno demais. Por isso, o paradoxo continua vivo. Alguns físicos acreditam que a informação fica gravada na superfície do horizonte de eventos, como dados em um holograma cósmico. Outros acham que precisamos de uma nova teoria de gravidade quântica para resolver o enigma. Se você já viu filmes em que personagens entram em buracos negros e saem do outro lado com lembranças intactas, saiba que a ciência não acompanha esse otimismo. No melhor cenário, a informação sobre o que entrou ali fica espalhada em formas que ainda nem sabemos decifrar. Para quem está caindo, nada disso muda o desfecho, mas pensar nisso traz uma camada extra de medo. Não é só o corpo que some, é o histórico completo da sua existência, dissolvido em um objeto que, por definição, não permite que nada escape. Quando a ciência admite que ainda não sabemos, o buraco negro deixa de ser apenas um perigo físico e vira um abismo conceitual. Esse conflito entre teorias mostra por que buracos negros são mais do que monstros devoradores de matéria. Eles são laboratórios extremos do universo, lugares onde nossas melhores equações quebram. E justamente por isso, telescópios, antenas de ondas gravitacionais e simulações de computador continuam apontados para esses pontos escuros, tentando arrancar mais pistas. Só que toda essa discussão ainda acontece do lado de fora. Lá dentro, além do horizonte, nossas ferramentas param. Nenhum telescópio, nenhum detector, nenhuma nave consegue atravessar e voltar com dados. O interior de um buraco negro continua sendo uma região proibida para a observação direta. E isso nos leva para outro aspecto perturbador desse encontro: a maneira como o tempo se comporta quando nos aproximamos desse limite. Quando você se aproxima de um buraco negro, o tempo deixa de ser um relógio confiável. Para quem observa de longe, seu relógio começa a atrasar. Cada segundo perto do horizonte de eventos parece durar mais. Sua imagem fica mais lenta, mais vermelha, mais fraca, como se o vídeo da sua vida estivesse sendo pausado frame a frame. Isso acontece por causa da dilatação gravitacional do tempo, prevista pela teoria da relatividade geral. Em regiões de gravidade intensa, o tempo passa mais devagar em comparação com regiões de gravidade fraca. Já medimos esse efeito na Terra, com relógios atômicos em diferentes altitudes. Perto de um buraco negro, esse mesmo fenômeno acontece em escala extrema. Do seu ponto de vista, porém, tudo parece normal. Seu coração bate no ritmo de sempre, seus pensamentos seguem na mesma velocidade, seus instrumentos marcam segundos regulares. Você não sente o tempo esticando. A estranheza só aparece ao comparar o que está acontecendo com o que alguém veria do lado de fora, observando essa queda de uma distância segura. Você já viu essa ideia em filmes que mostram pessoas envelhecendo em ritmos diferentes, dependendo de onde estão no espaço? A diferença é que, aqui, não falamos de fantasia. Falamos de previsões que já foram medidas com relógios e satélites em órbita. Filmes de ficção já brincaram com essa ideia, mostrando pessoas perto de um objeto supermassivo enquanto anos se passam longe dali. A parte curiosa é que a base científica está ali. A dilatação existe, é real, e já foi medida em diversos contextos. O exagero costuma aparecer quando se estica demais a diferença de tempo ou se ignora o risco de radiação e forças de maré. Em teoria, alguém que observasse sua queda de muito longe
nunca veria você cruzar o horizonte de eventos. Sua imagem ficaria cada vez mais lenta e mais apagada, congelando bem na beira. Para esse observador distante, você ficaria preso em um quase lá eterno, mas para você, alguns minutos ou horas se passariam até o desfecho final. Esse desencontro entre experiências cria uma sensação estranha. Do lado de fora, parece que o buraco negro engole em câmera lenta. Do lado de dentro, o fim chega em tempo normal. É como se o universo estivesse exibindo duas versões do mesmo evento. Duas narrativas temporais diferentes, ambas válidas, dentro das regras da relatividade. E enquanto o tempo se deforma, outra coisa permanece constante: o silêncio. Perto de um buraco negro, por mais violentos que sejam os processos acontecendo ao redor, não existe som viajando pelo vácuo para avisar o que está por vir. No próximo passo dessa jornada, é esse silêncio absoluto e as formas curiosas que encontramos para ouvir esses monstros que entram em cena. No espaço, nenhuma explosão faz barulho, nem mesmo perto de um buraco negro supermassivo. O vácuo não conduz ondas sonoras. Se a sua nave estivesse caindo em direção a esse abismo gravitacional, os motores poderiam falhar, o casco poderia rachar, o disco de acreção poderia ferver lá fora e ainda assim, o único som seria o da própria respiração dentro do traje. Esse silêncio, que parece coisa de filme de arte, é um dos poucos detalhes que o cinema às vezes acerta. Em produções mais cuidadosas, as cenas externas são mudas, reforçando a sensação de isolamento absoluto. Mas o universo não é completamente mudo, ele só não fala na mesma língua que os nossos ouvidos. Em vez de som, ele envia vibrações no próprio tecido do espaço. Essas vibrações são as ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros se aproximam e colidem, eles agitam o espaço-tempo como pedras atiradas em um lago escuro. Detectores gigantes, com lasers medindo distâncias menores que o diâmetro de um átomo, registram essas ondulações minúsculas chegando à Terra. Depois, os cientistas convertem esses sinais em áudio. O resultado é perturbador. O canto de dois buracos negros se fundindo soa como um grave crescente, um breve bip que sobe de frequência e desaparece. Não é um som que você escutaria viajando por uma galáxia. É uma tradução técnica, mas revela que essas máquinas de gravidade realmente vibram o universo quando devoram uma a outra em silêncio. Além das ondas gravitacionais, observatórios espaciais captam rajadas de raios X e raios gama emitidas por discos de acreção e jatos relativísticos. Esses sinais também podem ser convertidos em sons, criando paisagens sonoras de buracos negros e estrelas destruídas. De novo, não é o som físico lá fora, mas é a forma que encontramos de transformar dados em algo que o cérebro sente. Se você ouvir uma dessas trilhas sonoras astronômicas em vídeos ou documentários, lembre que não é música de fantasia. São dados reais traduzidos para nossa percepção, como se o próprio espaço estivesse soprando segredos em uma frequência que finalmente conseguimos captar. Saber disso muda a forma como olhamos para aquela região escura no céu. Ela pode parecer vazia, sem voz, ignorando completamente a nossa presença, mas na verdade está emitindo pistas em todas as direções. Pistas que só conseguimos decodificar com tecnologia avançada. Quanto mais afinamos esses instrumentos, mais percebemos que esses objetos sombrios estão longe de ser simples buracos. E, mesmo assim, tudo isso ainda fala apenas do lado de fora. O espaço silencioso, os discos brilhantes, as ondas gravitacionais, todos esses sinais vêm da vizinhança, do outro lado do horizonte de eventos, onde nem luz, nem informação retornam. Nossas medições param. É aí que entramos na parte mais incômoda da história, o interior do buraco negro, o lugar onde a ciência atual admite que ainda está tateando no escuro. Do lado de fora, tudo é descrito por equações. Do lado de dentro, temos mais perguntas do que respostas. As mesmas fórmulas que explicam órbitas, ondas gravitacionais e discos de acreção apontam para algo estranho no coração de um buraco negro, uma região onde a densidade tende ao infinito e o espaço-tempo se curva de forma extrema. Esse ponto recebe o nome de singularidade. A singularidade não é um núcleo sólido escondido no centro. Ela é um aviso matemático de que nossas teorias chegaram ao limite.
Quando as equações começam a explodir em números infinitos, isso indica que falta alguma peça. A relatividade geral funciona muito bem em praticamente todo o cosmos, mas não foi feita para descrever escalas microscópicas ao mesmo tempo que gravidades absurdas. É justamente por isso que tanta gente busca uma teoria de gravidade quântica, capaz de unir o mundo das partículas ao mundo dos campos gravitacionais extremos. Alguns modelos sugerem que a singularidade pode ser substituída por uma região de matéria comprimida, ou por estruturas exóticas que ainda nem sabemos como testar. Outros falam em paredes de fogo perto do horizonte. Até agora, porém, tudo isso é especulação controlada, não fato observado. Nenhuma nave cruzou o horizonte e voltou. Nenhum sinal conhecido já escapou de dentro para nos contar o que existe lá. O buraco negro funciona como um cofre. Perfeito. Sabemos que algo está acontecendo lá dentro, mas qualquer detalhe além do horizonte permanece escondido por definição. Esse limite é desconfortável para a curiosidade humana. Vivemos em uma época em que sondas visitam planetas, telescópios enxergam galáxias distantes e detectores escutam colisões invisíveis. Mesmo assim, existe um lugar relativamente comum no universo, onde a frase mais honesta ainda é "não sabemos". A fronteira final não é um muro físico, é um muro de conhecimento. Enquanto isso, do lado de fora, esses objetos continuam influenciando a evolução de galáxias inteiras. Ao devorar gás e estrelas, ao lançar jatos de partículas, ao se fundirem uns com os outros, buracos negros escrevem parte da história do cosmos. Entender melhor esse comportamento extremo pode revelar segredos sobre a formação de estruturas cósmicas e talvez até sobre a origem do próprio universo. E é aqui que a história ganha um tom ainda mais pessoal, porque por mais perigosos que sejam de perto, buracos negros também são ferramentas científicas valiosas de longe. Eles mostram até onde nossas teorias conseguem ir antes de quebrarem. E ao olhar para esses limites, acabamos sendo obrigados a perguntar não só o que acontece lá dentro, mas o que essa busca diz sobre o futuro da própria humanidade na exploração do espaço. Nesse ponto da nossa jornada, surge uma pergunta incômoda: por que insistir em estudar algo que nunca poderemos visitar de verdade? A resposta é simples e estranhamente prática. Buracos negros são laboratórios naturais de gravidade extrema. Ao observar o que acontece ao redor deles, testamos teorias que depois podem ser aplicadas em outras áreas da física e da cosmologia. Cada nova detecção de ondas gravitacionais, cada imagem melhor de um disco de acreção, cada simulação mais precisa ajuda a refinar modelos que descrevem o universo inteiro. Isso inclui o Big Bang, a expansão cósmica e a matéria escura. Em outras palavras, quando uma fusão de buracos negros acontece em uma galáxia distante, ela não é só um espetáculo violento, é também um experimento gratuito oferecido pelo cosmos. Ao mesmo tempo, essa pesquisa lança luz sobre a nossa própria galáxia. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea pode ter influenciado a forma como as estrelas se organizaram e como nuvens de gás se comprimiram ao longo de bilhões de anos. Entender o temperamento desse gigante silencioso ajuda a responder perguntas sobre o passado e o futuro do lugar onde o Sistema Solar nasceu. E isso conecta diretamente a humanidade a essa história, porque, embora estejamos a uma distância segura do buraco negro central hoje, a galáxia não é estática. Estrelas migram, órbitas mudam, encontros cósmicos acontecem. O espaço que parece vazio à nossa volta é parte de um cenário dinâmico, e em escalas de tempo maiores, até a nossa galáxia está destinada a enfrentar um encontro que promete reescrever o céu noturno. Esse encontro é a colisão futura entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, um evento que vai misturar bilhões de estrelas e aproximar ainda mais buracos negros supermassivos. Não é algo que vai acontecer na escala da nossa vida, mas é o tipo de transformação cósmica que muda completamente o cenário onde o Sistema Solar está inserido. E quando falamos de gravidade extrema, tempo distorcido e estruturas gigantes colidindo. Esse futuro choque entre galáxias se torna o próximo passo natural dessa série de riscos e mistérios do universo. Chegar perto demais de um buraco negro não é uma aventura cósmica, é uma viagem sem retorno até o ponto em que corpo, luz e informação deixam de ter saída.
engolidos por uma máquina de gravidade que nem a ciência consegue descrever por completo. Talvez o maior perigo dos buracos negros não seja cair neles, mas perceber que existem lugares onde o universo nunca vai nos responder. Se esse mergulho pelo universo sombrio te fez olhar para o céu com outros olhos, aproveita agora para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso diz para o algoritmo que você quer continuar explorando esse lado mais escuro da astronomia e ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente que ama espaço e ciência de verdade. Conta nos comentários em qual parte dessa queda você teria mais medo de estar: na região da radiação mortal, no momento da espaguetificação ou no silêncio absoluto além do horizonte de eventos. Sua resposta pode virar ponto de partida para próximos episódios. E se hoje viajamos até o limite onde o universo deixa de responder, no próximo vídeo vamos ainda mais longe no tempo. O que acontece quando a Via Láctea começar a colidir com Andrômeda e como essa dança lenta entre galáxias pode afetar o futuro da Terra. Você não vai querer perder essa próxima etapa da nossa viagem pelo espaço profundo.